Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas. Há muito tempo eu não tenho feito aqui nesse canal nenhuma reflexão a respeito das coisas que eu tenho pensado, né? Eu gastei um tempão falando um pouco das coisas que eu penso e fica muito repetitivo às vezes, né? Eu sempre estou dizendo que o grande problema do mundo realmente é aceitar que a gente precisa de Deus. Mas eu quero hoje usar um tempinho aqui para a gente pensar juntos, né? Eu lá no comecinho dos vídeos eu fiz um vídeo a respeito da pandemia e disse das coisas negativas e positivas que a pandemia trouxe, né? Essa questão do isolamento social, né? Falei da solidariedade, a perspectiva de como a economia é frágil, né? De como os bancos, as estruturas bancárias, né? Os tesouros nacionais e contam uma história, não sei se contam uma história, né? De que não dá para suprir tudo que as pessoas precisam. A gente sabe bem que o homem ele cria essas estruturas e depois ele não dá conta de mudar isso, né? A gente sabe que existe todo um processo. Outro dia eu vi alguém comentando, né? Ah, mas se facilitasse a entrega de dinheiro para as pessoas, elas não aprenderiam a racionalmente pensar em como produzir uma vida mais equilibrada, aprender a pensar sistematicamente como cuidar do próprio consumo, né? Cara, é muito interessante porque quem cria toda a questão do consumo somos nós, porque a gente quer permanecer vivo aqui nessa terra, né? A gente cria estruturas ideológicas, comerciais, marqueteiras, emocionais, a gente brinca mesmo com a vida das pessoas, a gente cria essas estruturas de poder aí de governos, de presidentes de instituições, acesso à educação, à linguagem, à sabedoria, a tudo, é muito controlado, muito medido, inclusive a questão econômica, né? É claro que, grosso modo, para a gente que é leigo, né? Eu nem sei se é porque é leigo, é porque, de certa maneira, esse acesso a essas informações é vedado à maioria das pessoas. A gente imagina o seguinte: se as pessoas estão aqui querendo sobreviver, precisam de dinheiro, o banco produz dinheiro, a Casa da Moeda produz dinheiro, o Banco Central acumula e regula, o que vai custar deixar dinheiro passar para as pessoas efetivamente usarem? Mas a gente sabe bem que não é simples assim, né? Até do ponto de vista espiritual, há uma certa nuvem de influência demoníaca nessa terra em todos os aspectos. A gente sabe da maldade humana, das pessoas que mesmo nessa questão do auxílio emergencial, né, roubam, enganam, tem gente que pega, clona cartão um do outro. Então, quer dizer, de certa maneira o problema continua dentro das pessoas, né? Mas, depois aí de quase 6 meses em isolamento social, eu queria trazer algumas reflexões aqui, depois daquele vídeo que eu tinha feito, né? Primeiro que a gente percebeu nesse período de isolamento coisas que estavam guardadas dentro das pessoas aflorando, né? O racismo, a questão bipolar, aí, a perseguição a quem pensa diferente, os discursos de intolerância, de ódio. Por outro lado, né, surgiram tantas iniciativas maravilhosas de solidariedade entre as pessoas, de aprendizado de umas pessoas com as outras, né? A possibilidade do processo de educação se dar, claro que não completamente de forma remota, mas foi também um aprendizado para muitas pessoas. Eu mesmo sou alguém ligado à educação, eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas com certeza eu saio dessa pandemia aí, eu acredito que a gente daqui a pouquinho, 1 mês, 2 meses, a gente vai retomar um pouquinho uma certa normalidade. Eu acredito que eu saio um pouco mais forte desse processo. Doido, realmente, estou doido para ver as pessoas, para ter contato com as pessoas. Mas a gente sabe que precisamos cuidar da saúde, porque se você infecta aí uma grande gama de pessoas, você corre um risco de perder muitas pessoas, né? E, de novo, a reflexão aqui é no sentido de pensar que muitas coisas negativas foram geradas nessa pandemia, ainda estão sendo geradas no Brasil, fora do Brasil, mas também muitas coisas positivas, né? A gente viu muitas situações positivas, estamos vendo ainda situações positivas sendo geradas. E no fim da história, no fim das contas aqui da nossa conversa, eu às vezes navego por muitos lugares, né? Mas eu quero retomar isso, né, do ponto de vista da reflexão, que o grande problema, talvez, né,
o problema realmente está nas pessoas, né? Está em mim, está na gente, está em nós. Porque olha os recursos que essa terra tem, né? Beleza natural. E a gente, de certa maneira, poderia usar esses recursos de maneira bem racional, né? A própria alimentação, um pouco mais natural. Mas tudo isso é muito caro, porque os alimentos processados são mais fáceis de ser fabricados, ser disseminados, geram mais problema de saúde que vai fazer com que venda mais remédio. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas assim, fico pensando mesmo, se a gente vai usar efetivamente esse tempo, né, de uma possível volta para tentar produzir com um pouco mais de racionalidade, a questão do próprio consumo, até o próprio uso do recurso, do dinheiro, do valor, o que seja. Não sei, né? Se a gente vai fazer isso, mas eu espero que a gente saia um pouco mais maduro desse processo. Sabendo que as desigualdades continuarão, como elas também foram afloradas aí de maneira escabrosa nessa pandemia. Realmente, quem tem menos recursos é que está morrendo mais, quem tem menos acesso às coisas é que está morrendo mais, está sofrendo mais. Quer dizer, já sofria antes, com o isolamento isso ficou mais evidente. Mas eu espero mesmo, do ponto de vista da consciência, da reflexão para a própria vida, para a existência, para a continuidade da existência, sei lá, que a gente volte um pouco mais conscientes das nossas responsabilidades. E de novo, né, galera, de maneira bem fria, bem crua, né? Outro dia eu vi uma pensadora falando isso, né? Uma pensadora negra americana ou preta americana chamada Angela Davis. Ela dizendo que, poxa, a Terra está aí. E aí alguém discutindo com ela sobre a possibilidade da renda mínima, né? O senador Suplicy aqui de São Paulo, de uma renda mínima para as pessoas sobreviverem, porque o mundo cada vez mais exclui pessoas com desemprego, pessoas que não se adequam a novos padrões, a nova forma de trabalho, que seja. E ela disse assim, poxa, isso não é uma coisa nem para ser discutida, né? Se somos todos humanos, estamos todos aqui e criamos processos de vida aqui, se temos condições e recursos, não deveria nem ser discutido. Assim como as pessoas terem, por exemplo, uma casa, um acesso mais fácil à casa para morar, à escola para estudar, a um hospital para ter saúde e o mínimo para sobreviver. No fundo, nós que estamos aqui há tão pouco tempo, do ponto de vista da estrutura do próprio planeta, nós temos uma consciência tão maravilhosa, uma capacidade de ser tão bom, e muitas vezes nós reproduzimos coisas tão ruins ainda, né? E eu continuo dizendo da esperança, né? De que Deus realmente alcance as pessoas, assim, de novo, né? Eu não tenho a menor pretensão de ser um religioso, porque até a própria religião, nesse processo, sempre foi usada a serviço do poder para controlar, para dominar. Estou dizendo disso, estou dizendo da proposta de amor real e genuína, que talvez a gente saia desses 6 meses, 7, 8, que seja, um pouquinho mais maduros. Se não todas as pessoas, pelo menos uma parcela maior do que já tem, uma parcela maior do que esses pessoas tão abnegadas que têm se doado nesse período, que têm estado na frente de batalha, têm dado o pouco que têm. Eu vi um exemplo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, numa comunidade, numa favela, de uma família que tem o mínimo, sabe? E eles pensaram um projeto para alimentar as pessoas da favela e do mínimo de cada um, tiraram o máximo para dar para quem não tinha nada. Eu vi aqui em Paraisópolis, que também é em São Paulo, uma favela aqui de São Paulo, que as pessoas estão se organizando dentro da própria favela para estruturar uma espécie de governo próprio deles. O cuidado com quem está doente, com quem precisa se isolar, com quem precisa de alimentação, de roupa, de cuidados de higiene. Olha só, não é difícil, né? Mas as instituições que nós criamos, o sistema que nós criamos, e de novo, sob uma influência maligna, demoníaca, antes de crer em Jesus, eu tinha mania, demônio é mentira, não é mentira, né? Há uma nuvem nessa terra, por cima das estruturas de poder, que adoece as pessoas, que faz mal para as pessoas. Por outro lado, existe a esperança de uma mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Jesus, para tentar curar as pessoas, tirá-las desse marasmo, dessa doença, de perpetuar a desigualdade social, exclusão, escravização por outros meios,
né? A escravidão ou a escravização, ela acabou do jeito que ela era no Brasil. Aliás, nós fomos o último país a abolir essa escravidão, até porque nem foi por nossa influência, foi porque os ingleses nos influenciaram, porque precisavam de mercado consumidor. E aqui no Brasil a gente sabe que a população negra é 52%, mais ou menos. É a maior população negra ou parda, negra e parda fora da África. E a gente sabe que o processo de escravização ele só muda de nome, depois ele passa a ser a questão da força de trabalho, hoje a uberização do trabalho. E a gente tem sempre essa galera que controla os mecanismos, os meios, os processos, né? Nessa pandemia, uma coisa que eu fiquei sabendo, o que foi distribuído de dinheiro para os bancos para emprestar, não é? Uma coisa absurda, né? E esse dinheiro, ele é gerado, é engraçado, quer dizer, a prioridade depende de quem está no poder, se vai ser interessante para ele ou não. Me parece que agora também o governo está reservando do orçamento do ano que vem uma parte para a defesa e tirando de áreas essenciais como saúde, como educação. Para quê, né? Porque segrego, porque escravizo, porque elimino, porque excluo. De certa maneira alguém vai se revoltar, então eu fortaleço a defesa para atirar, para prender, para humilhar, para espancar. Que vida louca que nós, coisa maluca que a gente traz aí para esse ambiente tão bonito que Deus deixou para a gente, né? A terra, né? Tava outro dia falando com a minha esposa, olhando para as coisas, tomando água, a gente estava com sede, né? Tomando água e falando, puxa, a gente precisa agradecer a Deus, olha isso. É uma coisa que a gente tem, é uma necessidade vital para nós. É claro que eu estava comprando uma garrafinha, né? Mas as pessoas estão aí privatizando esses setores para tentar vender isso para os outros. Não sei, assim, esse sistema doente mesmo, né? As frutas, a própria alimentação que a natureza nos dá. Não estou dizendo que a gente não poderia criar um sistema de valor, de compra, de venda, até para manutenção, para um statusinho, mas não precisa ser tão desigual, tão desumano, tão brutal, né? E o mais duro, né? Cria-se discursos que mantêm esses status, que legitimam, e as pessoas copiam isso, né? Eu digo muito isso para todas as pessoas que eu conheço. Eu gosto da questão da educação porque eu gosto muito de ler. Não vou dizer que eu sou um bom leitor ou um bom escritor, mas eu gosto de ler. E o que me motivou a ler ou a aprender foi exatamente para eu não enganar as pessoas e não me deixar enganar. Apesar de que eu já fui enganado, talvez tenha enganado alguém, a gente não é perfeito, mas a tentativa maior, no meu caso, é da gente acessar uma verdade para a vida ter sentido, né? Eu, graças a Deus, assim, eu crio no Evangelho. Não entro em mérito se esse Evangelho também foi moldado pelos europeus, não importa muito para mim. Eu gosto da Bíblia pela Bíblia e gosto da mensagem de Cristo pela mensagem de Cristo. Acredito que seja a melhor mensagem que a humanidade já ouviu, apesar de nós não praticarmos, apesar de nós usarmos o nome de Jesus para tantas coisas que não sejam aquilo que é o objetivo principal dele, né? E é isso, sabe? Talvez tentar viver uma vida mais autêntica aqui. Quem sabe a gente não saia dessa pandemia. Não estou dizendo todo mundo, mas um número maior de pessoas com esse tipo de pensamento, assim. Vamos fazer o melhor aí para a gente continuar vivendo mais tempo, para gerações futuras terem um país um pouco melhor, para a sociedade futura ser um pouquinho mais consciente, menos desigual, menos intolerante, menos sexista, racista, segregacionista e mais um monte de ista. E que a gente possa realmente sair mais humanos desse processo. É isso. Boa noite para vocês aí.